Hermanos, nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. Les invito a que abram la Biblia en Hechos capítulo 2 y más adelante vamos a utilizar otro pasaje bíblico, Santiago capítulo 5. Por ahora, Hechos capítulo 2. Mantenham, por favor, sus Biblias abiertas en Hechos capítulo 2. Ha sido un desafío para mí, especialmente para el equipo técnico, predicar de manera más acotada, porque ustedes saben que a los pastores, a casi todos les gusta hablar mucho. Los únicos pastores que no hablan mucho son los que ya están con el Señor. Assim que mi límite é 40 minutos. Assim que eu vou pedir a la irmã Débora ou a algum outro que quando eu alcance os 30, por favor, haga uma señal para que eu mais ou menos pueda acá checar o sermão e assim cumprir a recomendação. Muito bem. Nuevamente vamos a enfocar-nos em las disciplinas espirituales. Este es el último de una serie de 4 sermones. Los anteriores están en nuestro canal en YouTube. Ejercítate para la piedad. Es lo que dice Dios, lo que Dios dice a través de Pablo a Timoteo y a todos los creyentes, porque la palabra de Dios fue preservada para nuestra edificación. Ejercítate para la piedad significa lo mismo que ejercítate en la piedad, es decir, en la consagración al Señor, a fin de ser más como Jesús y menos como tú mismo. El propósito de la piedad es hacer con que seamos más parecidos a Jesús y menos con nosotros mismos. La vida cristiana requiere disciplina. Eu sei que a palavra disciplina genera algum tipo de ruído, de moléstia em nossos ouvidos do século XXI, pero não há problema com a palavra disciplina. A palavra disciplina tem a mesma raiz, a mesma base que a palavra discípulos. E nós somos discípulos de Cristo. E en el marco de cumprir nossa missão, porque Jesus nos ha ensinado que sus seguidores, sus discípulos devem segui-lo, devem tomar su cruz e negar a si mesmo. Também a Bíblia nos diz, especialmente através de Pablo, que a vida cristiana é uma carreira. E escrevendo a Timoteo, Pablo compara o cristiano a um atleta, compara o cristiano a um soldado, compara o cristiano a um agricultor. Assim que nós outros necessitamos foco, disciplina para cumprir a missão que o Senhor nos ha entregado. E esta missão pode ser maravilhosa e agradável se la cumplimos em obediência à palavra de Deus, porque temos a presença de nosso grande e poderoso Salvador Jesucristo. Para facilitar nossa compreensão com respeito ao tema das disciplinas espirituais, hemos comentado as disciplinas personais, que podem ser secretas ou públicas. As secretas é a aprendizagem das Escrituras, a oração, a adoração e o ayuno. As disciplinas personais públicas, sencillez, retiro, submissão e serviço, tem que ver com a mayordomia cristiana. Hoje vamos a dissertar sobre as disciplinas corporativas ou interpersonais, que são as que complementam e profundizam as práticas individuais. As disciplinas personais secretas vão de la mano com as disciplinas personais corporativas ou interpersonais. ¿Cuáles son y cuál es el beneficio de las disciplinas corporativas? Oremos
e depois vamos ao texto bíblico. Ajuda-nos, Senhor, a compreender tu palavra, que tu Espírito nos acompanhe e nos instruya novamente. Te lo pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. A primeira disciplina corporativa ou interpersonal que tem que ver com a comunhão com os irmãos é a adoração congregacional, o que estamos levando a cabo agora. O culto público. Hechos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam em la doutrina de los apóstoles, em la comunhão uns com outros, em el partimiento del pan e em las orações. Por supuesto que esta descrição de Lucas se enmarca en el ámbito del culto congregacional, de las reuniones presenciales. Por meio del sermão de Pedro, como 3,000 pessoas foram conduzidas à fé em Jesucristo, versículo 41. Assim que os que receberam sua palavra foram bautizados e se añadieron aquele dia como 3,000 pessoas. Uma das práticas que estas pessoas, alcançadas através do sermão de Pedro, levaram a cabo foi a de reunir-se para adorar a Deus, versículo 42, que já hemos dado leitura. Os que formaram parte da igreja apostólica puseram em prática Hebreus 10, 25, que diz: não deixando de congregarnos, como algunos têm por costumbre, sino exortando-nos. Os primeiros creyentes, a primeira geração de cristianos, puso em prática o que diz a palavra de Deus com respeito a congregar-se, a reunir-se. O Senhor ha estabelecido em sua palavra que os creyentes devem reunir-se para rendir-lhe adoração pública. O Novo Testamento utiliza várias imagens para expressar a dimensão horizontal, congregacional de nossa fé. A fé tem esta dimensão vertical hacia Deus, pero também tem implicações no âmbito de las relações interpersonais, esta dimensão horizontal, por assim dizer. A igreja é corpo, é templo, rebanho, família e labrança de Deus. Cada uma de estas metáforas implica uma relação entre as partes individuais e o todo. Donald Whitney, autor deste livro que vamos a comentar ao final do sermão, afirma que a igreja não é uma coleção de aislacionistas. A igreja não é uma coleção de aislacionistas, de pessoas que vivem aisladas. Somos, meus irmãos, igreja quando estamos unidos em Cristo, e esta união, dito seja de passo, se manifiesta principalmente, aunque não exclusivamente, através das reuniões presenciais, por meio de las quais podemos oferecer-lhe culto ou adoração congregacional. Pero uma pergunta se faz necessária, porque, como diz Hebreus 10, 25, já na época do Novo Testamento, alguns tinham a costumbre de não congregar-se, de ausentar-se das reuniões, dos cultos. Que leva um cristiano a deixar de congregar-se? Diversos motivos. Desde a tibieza ou flojera espiritual hasta a impossibilidade de desplazar-se à igreja por si mesmo. Às vezes a pessoa está enferma ou está impossibilitada de venir por si sola, por si mesma, desculpa. Então necessita ajuda. São muitos os motivos que podem fazer com que alguém deixe de congregar. Alguns justificáveis ou que se compreendem, se aceitam. Outros não podemos aceptá-los. Não podemos dizer amém. Em la época do Novo Testamento, as persecuções de los judíos, estas persecuções constituíam um obstáculo para as reuniões de la irmandade. Alguns, temiendo a morte, temendo ser echados na cárcel, evitavam reunir-se.
En nuestra época, entre los muchos obstáculos que pueden nombrarse, dos han sido frecuentes en muchas iglesias. Lo que voy a describir ahora no es un fenómeno que ha pasado solamente en la primera iglesia presbiteriana de Santiago. Isso ha pasado en varias iglesias, en varias partes del mundo, porque por el tema de las redes sociales, hoy el mundo se achicó mucho, en cierto sentido. Entonces, uno sabe o tiene más condições de saber o que está passando em Brasil, em Peru, em Colômbia, em Venezuela, em outras partes do mundo. Quais são dois obstáculos muito comuns em nossa época, neste contexto de pandemia ou de pós-pandemia? A conveniência de não sair de casa, porque ao tempo se podemos ver o culto na pantalla do computador sem sacar a pijama. Alguns de vocês han escuchado este tipo de planteamiento. E o medo de contaminar-se com o coronavírus. Não, eu prefiro quedar-me em casa para não correr qualquer risco. Cuidado, meu irmão, cuidado. Cuidado para não transformar dificuldades em excusas para não reunir-se com seus irmãos. Bajo todos os cuidados necessários e que correspondem, você, me imagino, creio, realiza alguns trâmites de forma presencial. Por exemplo, as citas e os exames médicos. Você, ante a necessidade de uma consulta, de uma cita com um médico, ou ante a necessidade de um exame de rotina, você toma todos os cuidados e se apresenta ao médico ou para o exame. Em outros casos, a compra de alguns produtos para seu hogar. Muitas coisas podemos comprar em linha, mas há outras coisas que uno deve. Hablo porque vejo isso com minha senhora em casa. Necessito ir à feira porque há coisas que eu, quando pido em linha, os produtos não chegam em boa qualidade. Assim que necessito elegir e tal. Há algumas situações que nos empurram, nos obrigam a sair de casa. E nós somos todos os cuidados. Esses mesmos cuidados, irmãos, podemos praticá-los, levá-los a cabo, para venir em segurança, reunir-se com os irmãos e irmãs. Siga observando os cuidados e venga reunir-se com nós outros. Miren quantas sillas temos acá. Há várias, certo? E se existe algum inconveniente maior, sepa que você forma parte de uma família que pode ajudar-lhe. Não deixaremos de servir a uma pessoa se ela quer vir ao culto para adorar a Deus com seus irmãos. Há algumas graças e bendições que nosso Padre nos dá unicamente quando nos reunimos. Por exemplo, a Santa Cena. Pastor, eu realizo o culto a solas com Deus. Eu realizo meu culto individual. Ou então, pastor, com minha família realizamos o culto doméstico. Sim, mis felicitações, siga sendo o culto personal ou o culto familiar. Pero estas ações não devem substituir as reuniões congregacionais. Os evangelhos nos contam que Jesus tinha seus momentos de oração personal, sem deixar de frequentar a sinagoga el sábado e sem deixar de participar das fiestas nacionais, la Páscoa, primícias ou Pentecostés e tabernáculos. Assim que em Jesus vemos as disciplinas personales secretas conectadas, relacionadas com as disciplinas públicas ou interpersonais. Assim que queremos animar os irmãos a que tomem todos os cuidados necessários e venham reunir-se com nós outros. E se há alguma dificuldade ou inconveniente que pode passar, por favor, não deixe de avisar-nos para que podamos ajudar a você ou a sua família a reunir-se com nós outros. Segunda disciplina, rapidito, certo? Oração comunitária. Hechos 2:46.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Muy bien. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Qué cosa interesante. Y partiendo el pan en las casas. Obviamente que este versículo nosotros necesitamos interpretarlo dentro del contexto, en el marco del cuadro ya esbozado a partir del versículo 42, que ellos también practicaban las oraciones, la última frase del versículo 42. Pues bien, la iglesia apostólica se reunía para orar. La iglesia oraba en las casas y en el templo. Hechos 3, versículo 1, nos informa que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Hora novena, es decir, 3 de la tarde. Sol muy fuerte, ellos iban a orar diariamente en el templo. La oración comunitaria es, sin cualquier duda, lo que mucho explica la fuerza de la iglesia apostólica. Los primeros cristianos impactaron el mundo. Y mucho de esta fuerza, de esta fortaleza, del impacto que ellos produjeron en el mundo, tiene que ver con las bendiciones que el Señor derramó en ellos a través de la oración, o de la práctica de la oración comunitaria. En Tesalónica, los judíos denunciaron a los cristianos a las autoridades diciendo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aparece en Hechos capítulo 17. Es impresionante notar que el Espíritu Santo guió a Lucas, el autor de Hechos, para que él dejara constancia de la importancia de la oración en la vida de la iglesia primitiva. Por favor, me acompañen muy rápidamente. Capítulo 1, versículo 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Adelante, capítulo 12. Yo no voy a leer todos los textos de Hechos que mencionan la oración comunitaria, solamente algunos. Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué cosa? Orando. 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 20:36. Capítulo 20:36 dice lo siguiente, hermanos: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. 21:5 dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Finalmente, último capítulo, 28, versículos 7 y 8, ¿cierto? El 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Esta es una iglesia que ora, que es bendecida por Dios, que es fortalecida por el Espíritu Santo, porque se entrega a la oración. Charles Finney, un presbiteriano del siglo XIX, que dijo muchas cosas con las cuales no debemos estar de acuerdo, fue feliz al decir lo siguiente. ¿Qué dijo Charles Finney? Hay dos clases de medios que son indispensables a recibir poder espiritual. El uno para influenciar a los hombres y el otro para mover a Dios. La verdad es empleada para influenciar al hombre y la oración para mover a Dios. Cuando yo hablo de mover a Dios, no quiero decir que la mente del Señor pueda ser cambiada por la oración, o que su carácter o su actitud también,
pero la oración produce tal cambio en nosotros y establece tales condiciones que sería inconsistencia de parte de Dios si no nos respondiera o nombrara a nuestro favor. Creo que Finney fue feliz porque es el mismo Dios quien establece que debemos orar. Y cuando lo hacemos, el Señor nos responde según su voluntad. Así que la verdad, según Finney, es un medio para influenciar a los hombres. Y la oración es una forma, una manera, un camino que los hombres tienen para hablar con Dios y para ser bendecidos por Dios, a fin de recibir su voluntad y ser usados por el Señor para transformar el mundo. Cuando oramos juntos, compartimos las alegrías y las luchas, intercedemos unos por los otros y nos ayudamos en oración. Decimos, amén. ¿Escucharon? Jesús enseñó a los suyos a orar. Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro. Jesús oraba con ellos. Jesús les animó a mantenerse en alerta, porque la carne es débil. Mi hermano, valora la oración congregacional. Te lo recomiendo. Antes de la pandemia, el desplazamiento hacia la iglesia era un obstáculo. Pastor, no alcanza la hora. E agora que podemos orar em linha, qual é o obstáculo? Você pode orar desde a micro, através de acompanhar-nos, através de tu telefone. Você pode estar aí enchufado em tu computador na casa. Pastor, não puedo el jueves a las 19. Nos sugiere um horário para que podamos levar a cabo a oração comunitária. Uma terceira disciplina, comunhão com os irmãos. Hechos capítulo 2, versículo 44. Dice a palavra de Deus: todos os que haviam creído estavam juntos e tinham em comum todas as coisas. Comunhão. Como conceito teológico, comunhão tem que ver com os vínculos que se generam entre os creyentes e Deus, por meio de Jesucristo e do Espírito Santo. Segundo o apóstolo Juan, em sua primeira epístola, nuestra comunhão verdadeiramente é com o Padre e com seu Hijo Jesucristo. E sabemos, à luz de outros passagens bíblicos, que solamente entramos em comunhão com Deus Padre e o Hijo através da obra do Espírito Santo, que produz fé em nós. Antes de ser uma realidade visível, física, nossa comunhão é espiritual, em vista de lo que diz a Bíblia, a unidade do Espírito. Habla Pablo a los Efésios. Existe um vínculo, mis hermanos e hermanas, que jamais poderá ser roto. Os que pertencem a Deus são habitados por el Espírito Santo. É certo que quando nos metemos nas calles, vemos muitas placas de igreja. Pero a los ojos de Deus existe solamente uma igreja. E qual é a igreja? A que é sua, conformada por todos aqueles que pertencem a Ele, por meio de Jesucristo, seu Filho. Tanto é conformada tanto por aqueles que já estuvieron acá e já se foram, já estão na presença do Senhor, de los que estão agora, nosotros, e de aqueles que todavia não han nascido ou que não foram convertidos. Todos eles conformam a igreja do Senhor. É uma unidade espiritual. O desafio que nós temos é traduzir a comunhão espiritual em comunhão fraternal, física, visível, palpável. Me explico. Ante um irmão com hambre, não convém dizer Deus te bendiga. Ante uma irmã que não pode vir à igreja, não é recomendável dizer que vai orar para que Deus envie um táxi ou um Uber para buscar. O Senhor quer usar a ti mesmo para hacer com que esta pessoa chegue à igreja.
A grande diferença que a igreja pode manifestar em relação ao mundo, é dizer, em relação a los que não são creyentes, é a entrega desinteressada. O não creyente a menudo pratica a caridade para ser alabado ante os homens. O creyente não. Lo que Deus te ha regalado é para bendecir a los demás e não para tu benefício exclusivo. Também é para tu benefício, mas não é para tu benefício exclusivo. Você pode e deve também compartilhar essas bendições com outras pessoas. Então, a comunhão espiritual, certo? Existe. Mas esta comunhão espiritual, nós devemos esforçar-nos para manifestá-la, para torná-la visível, palpável, para que de hecho o mundo veja que Jesucristo habita em meio nuestro. Quarta disciplina espiritual pública, consejeria. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Diz a palavra de Deus em Santiago capítulo 5, versículos 14 e 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de él, Señor, y la oración de fe salvará al enfermo cometido pecados, lhe serão perdonados. Muitas graças. Mira, hablando de comunhão, é o que disse. Calma. Hay que descontar el tiempo. Irmã Débora, mais um minuto de misericórdia. Se alguém me pode regalar outra marcaria, outro tapa-cara, tapa-boca, você pode ajudar-me a aprender este? Oh, muitas graças. Você passou. Muitas graças, irmã querida. Esta foi botar aqui. Outro exemplo de comunhão. Assim, verdade? Está vendo? Ah, muitas graças. Ok, Santiago já hemos leído, capítulo 5, versículos 14 e 15. Consejería, essa é a quarta disciplina espiritual pública. Como igreja, uma das falências de nossa geração é que quase já não invertimos tempo em platicar e aconselhar-se mutuamente. Quase não praticamos o que disse aquele texto bíblico. Está algum enfermo entre vosotros? Uno, quando está enfermo, uno necessita ajuda. E às vezes a ajuda pode ser ter a outra pessoa para escutar seu desahogo. Há muita gente que quita sua própria vida porque não encontra a nadie, a outra pessoa para desahogar. Ou às vezes outro tipo de ajuda. Então, o texto acá nos recomenda a poner em prática a comunicação, de amar os ancianos, para que orem, para que nos escutem. Estamos muito presos, irmãos, a las redes sociais e muito lejos da verdadeira comunhão, a maioria de nós. Não hemos puesto em prática o que disse o apóstolo Juan. O apóstolo Juan, em sua segunda epístola, disse o seguinte: escutem, tenho muitas coisas que escreveros, pero não he querido hacerlo por meio de WhatsApp, Twitter, Instagram,
Facebook, disculpa, papel e tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. A Bíblia está repleta de textos que planteiam a necessidade de consejeria, de praticar e de ajudar-nos através de conselhos. Por exemplo, em la multitud de consejeros há seguridade, diz Provérbios. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo assim: el éxito depende de los muchos consejeros. Outro versículo bíblico, no Nuevo Testamento, Pablo a los Romanos: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal maneira que podéis amonestaros los unos a los otros. E a los creyentes de las iglesias de Galácia, Pablo dijo: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El versículo anterior habla de repreensão, se algum irmão é encontrado em falta. Então, se sobrellevar los unos las cargas de los otros tem que ver com isso, com compartilhar, com hablar e com escuchar. Diz a Bíblia que el hierro com hierro se aguça. Certo? Então, irmãos, é necessário que podamos conversar, dialogar, buscar ajuda, desahogar, buscar sábios conselhos, vencer o obstáculo da timidez, da vergüenza, o medo de ser mal. Que a pessoa vai saber quais são meus dramas, minhas lutas. Irmão, não há como ser cristiano ou cristiana sem compartilhar. Se você não dá o passo hacia a disposição de compartilhar, você necessita rever seu conceito de cristianismo. Porque somos parte de uma família, de um corpo. E, claro, bajo todos os cuidados necessários, a prudência. Muitas graças. Me avisou que o tempo aí já está cerca da venida do Senhor Jesus Cristo e também do término da semana. Se você não demonstra, não facilita, não está disposto a buscar ajuda, dificilmente ele chegará à ajuda. Uma coisa é que as pessoas não se dispongam a ajudar-te. Outra coisa é que você, minha irmã, esteja disposto a aceitar ajuda. Então, é uma carretera de doble via. Você necessita facilitar e barrar as armas, desfazer os obstáculos para que você possa receber ajuda. E a igreja, certo? Há pessoas sábias, há pessoas que transmitem essa confiança, que têm dones regalados por Deus para aconselhar segundo a palavra do Senhor, que têm muitas experiências, certo? Que podem ajudar-te, aunque é certo que a experiência não se transfere. Você pode aprender escutando e dialogando com irmãos que já têm um recorrido que é a fé cristiana. Quinta e última disciplina personal, pública ou interpersonal. A confissão de pecados. A consejeria, hemos comentado, e agora, no mesmo capítulo 5 de Santiago, versículo 16. Confessaos vuestras ofensas uns a outros e orar uns por outros, para que seais sanados. É interessante, porque os versículos anteriores sugerem enfermidade física, e a hora de 16 sugere enfermidade espiritual. Há enfermidades físicas, há enfermidades psicológicas, há enfermidades emocionais, há enfermidades que mezclam as duas coisas. Ayer não vou a dizer quem, um irmão de Deus, mira, eu já estou com um problema na pele, com uns inchaços, uma coisa rara, que é reflexo de minha condição emocional. Quando estou muito estressado, muito nervioso, muito necessitado de vacaciones, minha pele já
emite uma señal visível. Há enfermidades psicossomáticas, que é a relação de lo emocional ou de lo psicológico com o físico. Então, o texto acá, certo, habla da necessidade de confissão de pecados. Esta prática, confessar os pecados, vai de la mano com o anterior, que é a consejeria. Porque, às vezes, nos portamos, irmãos, como quando avisa o corpo de bombeiros do incêndio. Ah, há um incêndio acá, é difícil, se está queimando. Pero isso tem que ver, muitas vezes, com a confissão do pecado, usando esta metáfora. Pero é necessário prevenir os incêndios. E prevenir os incêndios tem que ver com a consejeria. Com saber, eu tenho limites, eu estou exposto a tentações, eu estou bajo tentações, vou buscar ajuda, vou buscar fortalecer minha vida espiritual para evitar tropeço. É curioso, se não triste, que, em lo general, os protestantes criticam os católicos romanos, porque os católicos romanos têm a costumbre de confessar seus pecados ao sacerdote. E, incluso, em los templos católicos é comum haver confessionário, assim se diz. Então, é comum também, muitos protestantes levantar a voz e criticar os católicos porque confessam seus pecados ao sacerdote. Pero la casi totalidade de nós outros protestantes não pratica o que diz na Bíblia, Santiago capítulo 5, versículo 16. Por vergüenza, por temor, por orgulho. E às vezes estamos como um chancho en el lodo, en el pecado, pero para manter a imagem, el outro não pode saber que eu estou metido no pecado. Uno não busca ajuda para poner em prática o que diz na Bíblia. E assim amontonamos basura em nossa vida em desobediência à palavra de Deus. Por el temor de que as pessoas sepam. Pero Deus lo sabe. Se Deus lo sabe, e você está preocupado com que o pastor, um presbítero, um irmão ou uma irmã experimentando na fé, te vai juzgar? Não, irmão, não é por aí. Provérbios 28, 13 diz: el que encubre seus pecados não prosperará, mas el que los confiesa e se aparta alcançará misericórdia. Que texto maravilhoso! Mas el que los confiesa e se aparta alcançará misericórdia. Irmãos, irmãs, há pecados que para vencê-los é necessário ir mais allá de confessá-los ao Senhor. Por supuesto que o perdão do Senhor é suficiente. Pero eu não estou me referindo ao perdão do Senhor. Eu estou me referindo, haciendo referência à la vida cristiana, a los dias, a las semanas, a los meses, a los anos. E que há pecados que requerem, además da confissão ao Senhor, a ajuda de outros irmãos e irmãs. Em uma ocasião, vocês devem acordar-se, os discípulos não lograram echar fora o demônio de uma pessoa. Live streaming is on. Oração, incluso ayuno. Por quê? Buscando sacar uma ensinança deste episódio, porque era um obstáculo, era uma força espiritual mais poderosa, mais forte. Assim que necessitamos de conselheiros, necessitamos compartilhar nossas lutas. Eu demorei muito em minha vida para poner este versículo em prática. Todavia tenho dificuldade, porque sou pecador como igual ou pior que alguns de vocês. Certo? Pero desde o ano 2006, por la graça de Deus, e somente por la graça de Deus, aos 14 anos, eu às vezes mais, às vezes menos, por la graça do Senhor, eu mantenho a prática de buscar a alguém a quem eu pueda desahogar e dizer assim: mira, estou experimentando tentações nesta área, ou é pecado nesta área.
E me acordo de ao menos 4 pessoas em diferentes contextos e durante diferentes períodos, porque estive em Brasília, estive em outro país, estou em Chile, que han sido de bendição do Senhor em minha vida, porque me permitem, por la graça do Senhor, poner em prática este versículo de confessar meus pecados e de buscar conselho. Por favor, a referência acá não é do pastor Marconi. Eu solamente estou mencionando minha experiência para dizer que, quando nós, por a graça de Deus, ponemos em prática do que o próprio Senhor disse, é bendição para nós. Assim que, meus irmãos, as disciplinas corporativas são adoração congregacional, oração comunitária, comunhão com os irmãos, consejeria bíblica e confissão de pecados. Com este sermão terminamos a série, certo? E me gostaria, a los que queiram profundizar seu conhecimento a respeito do tema das disciplinas espirituais, e mais que isso, os que queiram, de hecho, tomar em sério este tema, les recomendo este livro chamado Disciplinas Espirituais para a Vida Cristiana, de Donald Whitney. Créame, não estou ganhando um peso por recomendar o livro, nem sequer por nós pelo autor ou a editorial, porque o livro é muito bueno, certo? Ayer tive a oportunidade de, um irmão me regalou esta cruz do Godot, e em retribuição lhe regalei o livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristiana, certo? Então, este livro se pode encontrar nas livrarias, certo? É um excelente livro de um pastor bautista reformado, que é um especialista no tema da espiritualidade cristiana, e ele nos explica uma a uma das disciplinas espirituais, nos entrega exemplos, habla de los benefícios, que este livro pueda servir se você quer comprá-lo, obtê-lo, ou se quer tomá-lo em empréstimo, certo? Para que você possa crescer na presença de Deus, crescer em la piedade e ser mais como Jesus e menos como tu mesmo. Oremos, ajuda-nos, Senhor, a crescer em la piedade. Ajuda-nos a esforçarmos por ser mais parecidos com tu Hijo Jesucristo. A desechar, ó Deus, as costumbres, os efeitos, a herência da antiga natureza. Necessitamos de tu graça, Senhor. Necessitamos de tu amparo, de tu socorro, de tu bendição. Assim te lo pedimos, em nome de Jesus, e que também podamos ser uma igreja acolhedora, uma igreja disposta a servir, uma igreja com pessoas sábias, tementes a tu nome, pessoas que sepam também aconselhar, Senhor, para a glória de tu nome e para a edificação de tu povo.